programa Mais Saúde de hoje é um convite para você. Um convite para que domingo você assista o Kairos, que vai ser apresentado aqui pela Canção Nova. Todo domingo, quando não há acampamento, existe uma programação chamada Kairos, que tem um tema específico. E o tema deste domingo, dia 1º de dezembro, será depressão, um sinal de esperança. Por isso que o meu convidado hoje não é nada mais, nada menos do que o Dr. Roque Marcos Savioli, que, para quem não sabe, além de meu marido, é cardiologista, cardiogeriatra, clínico geral e trabalha no Instituto do Coração. Bem-vindo, Dr. Roque. Obrigado, meu amor, pelo convite para falar desse Kairos que nós vamos fazer no domingo, abordando esse tema que é extremamente importante, que é um dos segundo responsável por falta em trabalho no Brasil, que é a depressão. E, gente, vocês devem estar perguntando, mas como assim um cardiologista falando de depressão? Não só falando, como pregando e escrevendo. É o seu segundo livro sobre depressão. Na verdade é o seguinte, primeiro que eu sou clínico de formação. Segundo, como cardiologista, a gente é obrigado a reconhecer a depressão, porque a depressão é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. Então é obrigação do clínico, do cardiologista, reconhecer e fazer o primeiro diagnóstico da depressão. Você sabe que a grande maioria dos clínicos e a grande maioria dos ginecologistas são os médicos que reconhecem a depressão. Porque ninguém vai imediatamente a psiquiatra e não é todo mundo que tem depressão que precisa de psiquiatra. Então, às vezes, um atendimento correto pelo clínico, pelo geriatra, né, que a gente que trabalha com pessoas de idade, a gente vê que a depressão aumenta sensivelmente na idade, né? Por várias razões, como nós vamos ver. Então, é a gente que reconhece e trata e começa o tratamento, a orientação para o paciente deprimido. Porque é muito sério, sabe? Depressão é uma coisa muito séria. Muita gente não acredita que seja uma doença ainda. Tem gente que acha que depressão é falta de atenção, que é até frescurite, sabe? Como se a pessoa que ficasse lá em casa sem querer sair, sem querer se vestir, sem querer se arrumar, ou sem querer, que perdeu o prazer pela vida, como se ela estivesse fazendo aquilo como vontade dela, e não é. E nesse Kairos domingo, quais são os tópicos principais que você vai abordar? Porque vocês todos estão convidados, lógico, a assistir pela televisão, mas seria muito interessante, você que é da região aqui, do Vale do Paraíba, São Paulo e Mediações, que você fosse pessoalmente, porque tem sempre um momento de oração, né? Eu acho que o Kairos, ele abrange as 3 dimensões do ser humano. Você vai falar sobre a parte de nutrição e depressão, eu vou falar sobre depressão como clínico, como cardiologista, mas, quer dizer, nós vamos abordar a parte psíquica, a parte somática, física, mas também vamos abordar a parte espiritual. O diácono Nelsinho Correia vai estar junto conosco, fazendo todas as orações. Por isso que é importante que você vá. Porque olha, as experiências que nós tivemos nos anos anteriores foram sensacionais. Os testemunhos de pessoas que realmente se curaram pelo momento. Porque eu acredito muito que depressão é uma doença que tem que ser tratada nas 3 dimensões. Você tem que tomar medicação, você tem que fazer uma alimentação correta, você tem que ter a terapia, a parte psicológica, mas você tem que ter o lado espiritual também. Porque a doença começa em qualquer uma dessas dimensões e você tem que tratar as 3 dimensões. Perfeito. Então a gente vê os testemunhos que nós recebemos, né, dos Kairos. Então é importante que você vá, que você leve as pessoas deprimidas, porque o deprimido ele não tem vontade nem de rezar. Então a gente tem que rezar por ele. Exatamente. E no livro, aliás, esse livro, além de estar super bem escrito, eu sou suspeita para falar, mas está maravilhoso. Mas eu acho que esse livro eu gostei muito. O Roque disse que é um dos melhores livros que ele escreveu, né? Mas tem também o Milagres que a Medicina Não Contou, que você adora, né? Esse é o primeiro livro, né? Hoje tem... Aliás, deixa eu fazer uma parte. Foi por causa de um capítulo do Milagres que surgiu toda essa linha da depressão. Essa linha da depressão. Você podia até falar um pouquinho. Foi quando eu atendi um padre que estava com um quadro depressivo importante e estava com uma queixa do coração, né, cardiológica. Ele me procurou por causa disso. Mas aos poucos eu fui vendo que aquela queixa cardiológica não era uma queixa real. Por trás daquilo tinha o sintoma depressivo, ansiedade, dor no peito. E aos poucos eu fui conversando, mas eu não percebi, não sabia que ele era padre. Ele não tinha nenhuma
De repente eu falei, olha, você precisa cuidar da sua vida espiritual. De repente o cara falou, eu sou padre, né? Quer dizer, você imagina que situação eu fiquei. Mas ao mesmo tempo aí ele realmente declarou para mim, se mostrou, olha, realmente eu estou numa crise vocacional, eu tenho 40 e poucos anos de idade, eu já não sei o que eu vou fazer da minha vida. E essa crise vocacional me fez ficar longe de Deus e olha como é que eu estou agora. Olha só. Então foi realmente um testemunho importante. A minha audácia, né, de falar o padre que ele precisava cuidar do lado da espiritualidade dele. Mas é o que eu falo, naquela época, Deus, até agora, né, Deus cutuca a gente para falar as coisas. E no livro Milagres que a Medicina Não Contou, que tanto este como o Depressão, o meu Envelhecer livro, com Deus. Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, o Envelhecer com Deus, tudo todos os começou ali. nossos livros, eles estão disponíveis aqui para você comprar pelo Departamento Davi aqui na Canção Nova, tá? Que é uma maneira de você ajudar o projeto Dai-me Almas. Agora, naquele capítulo de depressão, você fez uma meditação que você criou um triângulo da depressão. Foi. Naquela época, como eu estava atendendo muitos pacientes, e de uma forma diferente, né? Foi logo depois da nossa conversão. Então eu comecei a ter que estudar as coisas que eu via. Eu via as pessoas deprimidas, então eu comecei a estudar e ao mesmo tempo a gente vai estudando e vai vendo o que está acontecendo com o paciente. E eu achei interessante, porque depressão, a maioria dos pacientes tinha ansiedade, que é aquela coisa do mal, o que vai acontecer amanhã, né? O medo do futuro, perspectiva do amanhã. Tinha muita melancolia, né? Que muita tristeza, aquela tristeza no final da tarde, ou quando acorda, já acorda triste. E sentimentos de culpa. É a tríade da depressão, né? O deprimido, a grande maioria, tem sentimento de culpa, né? Aquela coisa que remói. E eu imaginei, falei, bom, como é que eu posso tratar isso aqui? Eu construí um triângulo, desenhei um triângulo, escrevi de um lado a ansiedade, do outro lado culpa, e aqui na base escrevi melancolia. E pensei, bom, como é que eu vou... Remédio eu vou dar, tudo bem, eu dou um remédio para ansiedade. Tem vários produtos que a gente receita. Para tristeza, tem também, né? Pílula do prazer, tem um monte de antidepressivo que a gente receita. Eu falei, e para culpa, como é que eu vou fazer? Sentimento de culpa não tem jeito, né? Não. Nessa hora veio só a graça de Deus que pode curar isso. E ao mesmo tempo, eu estava lendo naquela época, nós estávamos discutindo muito a carta de São Paulo aos Filipenses, né? Onde Paulo estava... Como nada é por acaso, não, né? Nada. Paulo estava preso e escrevendo para os filipenses, né? Olha, você não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Eu olhava assim, não é possível, como é que um cara preso numa masmorra, que não sabendo o que vai acontecer amanhã, como é que ele escreve um negócio desse? Não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. E eu imaginava bem, bom, eu posso estar numa masmorra hoje, a depressão é uma masmorra, né, que prende a pessoa, não deixa... Como é que o Paulo escrevia isso? E Paulo não era um débil mental, não era um maluco, né? Muito pelo contrário, foi o baluarte do cristianismo. E eu imaginei o seguinte, bom, e Paulo também fala, numa outra epístola, ele fala, imitai-vos, me imitai para você imitar Cristo. Me imite e imite Cristo. Fala, bom, se eu vou imitar Cristo, imitar Paulo, eu tenho que acreditar no que ele escreveu. Então, vamos ter a fé expectante, né, de que não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. E embaixo, na mesma epístola, estava lá, alegrai-vos no Senhor. Fala, não, agora pegou, né? Como é que pode um cara na pior, preso, falar alegrai-vos para o Senhor? Aí você pode perguntar para mim, como é que eu, doutor, vou ficar na minha depressão? O senhor vai falar para mim, alegrai-vos no Senhor? Como é que eu vou me alegrar assim? O alegrai-vos do Senhor tem um outro sentido, não é o alegrar de ficar dando risada, não. É você ficar por dentro do seu interior, teu coração, ficar alegre porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você. Sabe, é aquela felicidade que a gente tem na certeza que Deus cuida da gente. Então você sai dessa masmorra tranquilamente, sem dúvida alguma. Mas o mais interessante desse detalhe, desse triângulo, é a outra parte da culpa, né? Que a culpa é o que mata as pessoas. Culpa é aquele negócio que, como diz, olha, o passado, o presente é nosso, nós que vivemos, o futuro é de Deus, só Deus sabe. E como dizia o Padre Léo, né? E o passado é do encardido, né? É o encardido que fica cutucando, falando as coisas que você fez, falando aquilo que você não fez, mexendo no seu sentimento de culpa. E na culpa você revive todo um passado e você, na verdade, revive
uma situação presente. Para o teu inconsciente é um presente. Então, toda aquela descarga de adrenalina, de catecolamina, de hormônios que fazem mal, acontece de novo. Exato. E nessa passagem está escrito lá, prescindindo do passado para viver o que te resta pela frente. Então, eu acho que isso me fez aprender muito, pessoalmente, e me fez escrever esse triângulo da depressão. Prescindindo do passado para viver o que te resta pela frente. Porque mesmo o padre mesmo falava, o padre Léo, que se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. E muita gente reclama, né? A minha vida não vai para frente, eu não progrido em nada e tal. É claro, você fica olhando para trás, você fica estátua, você não se mexe mesmo. E aí o padre fala, buscar as coisas do alto. Eu acho que é por aí o caminho, sabe? Para você sair da depressão, você tem que entender que a depressão é uma doença que você tem que tratar. E sabe, às vezes você é obrigado a passar por isso. Por várias circunstâncias. Deus não deu doença para ninguém, não deu. Mas às vezes você é obrigado, você tem um gene, como nós vamos ver no próximo bloco, você tem um gene da depressão, você carrega esse problema todo, você tem que ultrapassar. E olha, às vezes uma situação dessa é até positiva. Com certeza. Sabe, você pode me achar que eu estou até meio paradoxal. Mas é por isso que o título do livro... Vem de acordo com o título do livro. Exatamente. Depressão, um sinal de esperança. Quer dizer, às vezes a depressão pode ser um sinal de esperança para você crescer. E é onde abundou a desgraça, superabundou a graça. Então, Deus faz a obra e foi realmente muito interessante ver como Deus usou o Milagres que a Medicina Não Contou, esse capítulo que fez com que depois de lá surgissem outros livros, Depressão, inclusive esse. Onde está Deus, e esse que veio coroar daqui, todo. Esse que veio coroar, que é o tema do Kairós. Então, nós estamos esperando por você, domingo agora, dia 1º de dezembro, venha. Pior hipótese, assista, mas venha, porque vão ser momentos de muita graça, como a gente viu já acontecer em outros... Há alguns anos já. Em alguns anos, que quando o diácono começa toda uma oração em cima de toda essa problemática, realmente Deus age. Deus age e as pessoas que estão presentes, nossa, nós temos visto coisas lindas. Então, venha que vai valer a pena. Dr. Roque, a palestra é às 9 horas, né, meu amor? 9h15. E a minha 11 horas... que é onde eu vou abordar com vocês sobre alimentos que podem prejudicar o seu estado emocional. Mas isso é tema para o próximo bloco, eu espero por você.